Fala galera, professor Neto mais uma vez, vamos falar um pouquinho agora sobre as cordas vibrantes, tá? Quando a gente fala de cordas vibrantes, isso é muito comum em instrumentos musicais, todos, obviamente, de cordas, como violão, violino, né, uma guitarra, baixo, cavaquinho, piano e por aí vai. Dentro desses instrumentos todos, existe uma condição importante. Qual é? A forma como estas ondas vibram. Né? Então, quando a gente passa a analisar a forma como essas ondas vibram, nós temos diferentes harmônicos sendo formados por cada uma dessas cordas. Vamos começar entendendo um pouquinho aqui a respeito dessas cordas classificadas então como cordas vibrantes. Imagina o seguinte, que você tem uma corda tensionada e que de alguma forma você a perturbe. Quando nós temos uma corda tensionada, eu vou representar aqui para vocês o seguinte. Nós vamos ter as duas extremidades desta corda fixas. Quando nós temos essas duas extremidades desta corda sendo consideradas como extremidades fixas, ela pode apresentar algumas formações. Vamos imaginar então que dentro dessas formações nós tenhamos a possibilidade dela estar vibrando assim, desta forma, como representada nesta figurinha aqui, ó. Esta então é uma primeira possibilidade de vibração desta onda. Se esta corda passa a oscilar entre essas duas posições, para cima e automaticamente para baixo, nós vamos ter aqui a representação de alguns pontos importantes que nós vimos lá no finalzinho de acústica, falando também sobre as ondas estacionárias. Tá? Consequentemente, quais são esses pontos importantes? Nós temos aqui nos extremos fixos desta corda que apresenta um determinado comprimento este chamado de comprimento L. Nesses pontos fixos dessas extremidades desta corda, nós temos a presença dos chamados nós. Então aqui nós passamos a ter um nó e nesta região nós temos um nó. Só relembrando, nó é um ponto de interferência destrutiva. E posso observar também que nós temos nesta região central desta corda uma máxima amplitude de oscilação, chamado, portanto, de ventre, caracterizando assim uma interferência do tipo construtiva. Nessa primeira formação, a isto aqui nós definimos como sendo um fuso apenas. Esta primeira formação, que apresenta um único fuso, é chamado de frequência fundamental desta onda. Então, para esta primeira formação, nós temos aqui a presença da frequência classificada como frequência fundamental. Frequência fundamental porque ela apresenta para nós exclusivamente um único fuso. Se eu tenho um único fuso, Neto, o que é mesmo um fuso? Uma bolinha como essa daqui, né? Uma única formação como esta. Isto é um fuso, isto é um fuso. Dentro de um fuso como esse, nós temos, portanto, a caracterização do chamado primeiro harmônico para esta formação. Note, nesse primeiro fuso, nesse primeiro harmônico, nós temos duas regiões de nós e uma única região de ventre. Então eu posso garantir para vocês que numa formação como essa, o número de ventres equivale especificamente ao número de fusos e automaticamente ao número dos harmônicos. Então para esta primeira formação, nós temos a presença de um único ventre e, consequentemente, eu passo a ter a presença de dois nós. Percebam, o número de nós é sempre igual ao número de harmônicos acrescido em uma unidade, em uma única unidade. Essa seria uma primeira formação possível. Mas essa mesma corda, ela pode ser perturbada de outras maneiras. Digamos assim, que eu tenha esta mesma corda tensionada, mas que você, aumentando a frequência de oscilação desta corda, ela passa a ser perturbada de uma maneira como esta aqui representada. Que ela passe a oscilar desta forma. Então, no caso de nós termos esta segunda forma de perturbação, essa segunda forma de oscilação, nós passamos a ver a presença agora do que nós definimos como dois fusos. Percebam, antes nós tínhamos a formação de um único fuso para a formação da frequência fundamental, né, a frequência mínima de oscilação para esta corda, e a partir de agora eu passo a ter, elevando a frequência de oscilação, né, eu passo a ter a formação de dois harmônicos, de dois fusos
de 2 ventres, consequentemente. Então, identificando as regiões mais uma vez, nós temos aqui, ó, nos extremos, a presença dos nós, que são extremidades fixas, eles não podem subir ou descer, obviamente. Então, nessas extremidades fixas, nós sempre teremos a formação dos nós, e neste ponto central da corda, eu também verifico a formação de mais um nó. Consequentemente, nesta região central dos 2 fusos, nós temos a presença dos ventres, mais uma vez. Nessa segunda formação, é importante observar que você passa a ter a mesma corda, ou seja, o mesmo comprimento L, só que vibrando de uma forma um pouquinho diferente da formação que nós tínhamos no começo, da formação que nós tínhamos no início. Tá? Para esse tipo de representação exclusivamente, nós temos, portanto, um segundo harmônico, porque eu passo a ter a presença de 2 fusos. Se nós temos 2 fusos em questão, nós identificamos um segundo harmônico, e que para este segundo harmônico, nós vamos ter a formação de 2 ventres, que são essas 2 regiões aqui classificadas como regiões onde nós temos uma amplitude máxima, uma interferência do tipo construtiva acontecendo, e passamos a notar a presença de 3 nós. Então, toda vez que nós tivermos a presença de uma corda vibrante, nós podemos garantir que o número de nós, ele equivale ao número de ventres acrescido de uma unidade. Então, toda vez que nós tivermos uma corda vibrante, nós podemos garantir que o número de nós é o número de ventres acrescido em uma unidade. Lembrando mais uma vez que este número de ventres, exclusivamente, corresponde ao número de fusos. Corresponde especificamente ao número de harmônicos em questão para esta corda vibrante. Ok? Se, portanto, nós temos esse tipo de formação para um primeiro harmônico ou para um segundo harmônico, como esses aqui representados, o que é importante é você saber como determinar, como chegar ao valor dessas frequências. Tanto para a primeira formação, onde nessa primeira formação nós vamos caracterizar como sendo uma frequência fundamental chamada de F1, quanto para essa segunda formação, onde nós vamos ter uma frequência classificada como uma frequência F2. Então eu vou demonstrar para vocês verem como não é tão complexo assim, a forma como determinar essa frequência para os 2 harmônicos. Lembrem-se, tá? Ó, cada uma das cordas, que é a mesma corda, mas vibrando de maneiras diferentes, ela tem o mesmo comprimento classificado como comprimento L. Então acompanhe aqui o raciocínio, pessoal. Quando nós vamos fazer o cálculo dessa chamada frequência fundamental, principalmente, que é a mais importante, que é a frequência deste primeiro harmônico, para esta frequência classificada como uma frequência fundamental, que é chamada, portanto, essa frequência fundamental de frequência F1, então, em relação a esta considerada frequência fundamental, em relação a esta frequência classificada como uma frequência F1, nós vamos aplicar na equação chamada de equação fundamental da ondulatória. A velocidade é igual ao comprimento de onda da primeira oscilação vezes a frequência para essa primeira oscilação. Tá? A partir daqui, nós vamos notar alguns detalhes. A velocidade de propagação do som, obviamente, vai ser a mesma. Ou melhor dizendo, a velocidade de propagação da onda na corda, não do som. A velocidade de propagação da onda na corda é a mesma. Consequentemente, nós podemos alterar isso daqui. Ó. Eu altero esse comprimento de onda e altero a frequência de oscilação. Para calcularmos, portanto, esta frequência de oscilação, ela nada mais é do que a razão entre a velocidade de propagação da onda na corda dividido pelo comprimento de onda dessa primeira formação. É assim que eu calculo essa frequência chamada de frequência fundamental. Exatamente. Mas tem um detalhe. Quando nós comparamos este comprimento de onda, vale destacar e vale relembrar que um fuso corresponde à metade do comprimento de onda. Se nós temos um fuso correspondendo à metade do comprimento de onda, vamos lembrar deste detalhe aqui. Ó. Se um fuso vai ser, portanto, este comprimento de onda dividido por 2, metade do comprimento de onda,
O tamanho equivalente a um fuso é o tamanho da corda na formação do primeiro harmônico, correto? Vamos rapidamente voltar ali só para observar esse detalhe. Aqui nessa primeira formação, eu passo a ter exclusivamente a formação de um único fuso. Se nesta primeira formação eu passo a ter a presença de um único fuso, aqui, ó, este um fuso corresponde ao comprimento L. Na segunda formação, não, eu passaria a ter dois fusos equivalentes ao mesmo comprimento L, tá certo? Então, se nessa primeira formação nós temos um único fuso equivalente ou correspondente a este comprimento L, nós podemos dizer, este fuso, ele tem, na verdade, o tamanho chamado L. E isto corresponde ao lambda 1 dividido por 2. Olha só, um fuso corresponde para a primeira formação a apenas o comprimento da corda L. A partir daqui, este comprimento de onda, classificado como lambda 1, ele vai ser equivalente ao dobro do comprimento da corda, ou seja, o dobro de L. Se o lambda 1 corresponde a 2L, essa frequência chamada de frequência fundamental, ela vai ser calculada exatamente através desta razão. V da velocidade de propagação da onda na corda, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. É assim que nós calculamos a frequência classificada como frequência fundamental, a frequência base para esta classificação desta onda vibrando na formação do primeiro harmônico, na formação da frequência fundamental. Se a frequência fundamental, portanto, é a razão de V, que é a velocidade da onda na corda, é a velocidade da onda na corda, e este L é o comprimento, mais uma vez, da corda, tá certo? A partir daqui você consegue calcular a frequência mínima, chamada assim de frequência fundamental. Mas da mesma forma que nós temos essa frequência fundamental como essa razão de V por 2Ls, eu também consigo calcular a frequência para o segundo harmônico. Lembrando, dois fusos equivalem especificamente ao seu comprimento de onda L. Para essa segunda formação, ou seja, para o segundo harmônico, nós vamos ter, portanto, para ele uma frequência calculada como uma frequência F2. Para essa segunda formação, para este segundo harmônico em questão, nós vamos observar o seguinte. Pela mesma relação para o cálculo do primeiro harmônico, o V vai ser igual a lambda 2 vezes a frequência F2. Lembrando que nós vamos considerar a mesma velocidade de propagação na corda. Por quê? Ela vai estar tensionada da mesma forma, ela apresenta a mesma massa e ela apresenta o mesmo comprimento. Se ela tem a mesma força de tração, mesma massa, mesmo comprimento, lá de acordo com a equação de Taylor, que daqui a pouco eu destaco mais uma vez para vocês, nós vamos ter a mesma velocidade de propagação da onda nesta corda. A partir daqui, pessoal, se V igual a lambda 2 vezes a frequência F2, eu posso dizer mais uma vez que a frequência F2 é esta razão da velocidade de propagação da onda na corda pelo comprimento de onda classificado como comprimento de onda lambda 2. Neto, o problema está, quem é o comprimento de onda lambda 2? Vamos relembrar. Agora eu passo a ter dois fusos em questão. Antes nós tínhamos um único fuso, agora eu passo a ter dois. Se eu tenho esses dois fusos, é importante lembrar que cada fuso corresponde a metade do comprimento de onda. Ô Neto, eu posso simplificar esse 2 com esse 2? Pode, mas nós não vamos fazer isso para você entender um pouquinho melhor o que vai acontecer a partir de agora. Então percebam o seguinte, se eu tenho dois fusos equivalente a 2 vezes lambda sobre 2, o que é ou qual é essa distância equivalente a esses dois fusos? Mais uma vez, isso corresponde ao comprimento da corda. Isto, portanto, passa a ser 2 vezes o comprimento de onda da segunda formação, dividido mais uma vez por 2. A partir daqui, nós concluímos que este comprimento de onda, classificado como lambda 2, passa a ser 2 vezes o comprimento da corda, mais uma vez dividido por 2. Como eu já disse, eu não simplificarei, eu não reduzirei essa expressão, eu a deixarei indicada desta forma. Quando nós substituirmos este lambda 2 nesta expressão, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A frequência F2 passa a ser dada como a razão de V dividido por 2L, que é o comprimento da corda, mais uma vez dividido por 2. Quando nós temos uma divisão por frações desta maneira, nós podemos dizer que esta frequência F2 é, na verdade, V que multiplica o inverso dessa segunda fração, de 2
por 2Ls. A partir daqui, nós temos uma frequência classificada como frequência F2, que corresponde a 2 vezes a velocidade da onda, dividido por 2 vezes o comprimento da mesma. Ou seja, notem aqui o seguinte. Nesta segunda formação, quando nós vamos passar a observar esta frequência chamada de frequência F2, eu gostaria muito que você percebesse que, em relação à chamada frequência fundamental, V sobre 2Ls, este termo é classificado como a frequência F1. Portanto, se V sobre 2Ls é a sua frequência F1, nós podemos garantir que para a segunda formação, isto é, para a formação da frequência do segundo harmônico, ela passa a ser equivalente a 2 vezes, no lugar de V sobre 2Ls, no lugar desta razão, nós podemos substituir apenas pela frequência fundamental, classificada como frequência F1. Então eu passo a ter aqui, olhem, a frequência fundamental sendo sempre um múltiplo das outras frequências de todos os outros harmônicos possíveis. Portanto, para a frequência classificada como uma frequência F2, ela vai ser o dobro da frequência F1. Ô Neto, e se eu fizer isso para uma terceira formação, para um terceiro harmônico? Isso vai ser, mais uma vez, equivalente, no caso, à frequência, 3 vezes a frequência fundamental. Se eu pegar, por exemplo, para um quarto harmônico, nós vamos ter 4 vezes o valor da frequência fundamental. Quinto harmônico, 5 vezes o valor da frequência fundamental. E assim sucessivamente. Então, quando a gente passa a analisar essa relação das cordas vibrantes, é extremamente importante destacar esta relação. A frequência para N harmônicos, não importando especificamente o número de harmônicos em questão, ela vai ser dada como N vezes a frequência chamada de frequência fundamental F1. Já que vocês viram, a frequência 2 é 2 vezes a frequência 1. A frequência 3 seria 3 vezes a frequência 1, mas eu acho que não é mais necessário ficar mostrando essa relação para um terceiro, para um quarto, para um quinto, sexto, sétimo harmônico, né? Então, a partir daí, nós passamos a ter a frequência para qualquer harmônico sendo um número inteiro, que é um múltiplo da frequência fundamental F1. Por exemplo, se nós imaginarmos a frequência da nota Lá, a frequência da nota Lá, normalmente utilizada para afinação dos instrumentos, é de 440 Hz. Para uma frequência como essa, qualquer harmônico que eu tenha em questão, ele vai ser um múltiplo deste valor. Ou seja, de 440 passa para 880, depois passa lá para 1320 e assim sucessivamente, sendo um múltiplo inteiro desta mesma frequência para você ter um primeiro, segundo, terceiro, quarto harmônico ou qual harmônico você deseje nesta relação. A partir daqui, pessoal, vamos notar o seguinte. Se a frequência fundamental é N vezes a frequência considerada como frequência F1, eu posso identificar, dentro desta relação, que a frequência F1 é dada como V dividido por 2 vezes o comprimento L. V sobre 2Ls, ou seja, a frequência para N harmônicos depende do número de harmônicos em questão, da velocidade de propagação da onda na corda, dividido por 2 vezes o comprimento desta corda. Ou seja, ainda poderíamos observar aqui, N vezes V sobre 2Ls, ainda dá para a gente classificar esta relação? Agora sim, olha, relembrando a equação de Taylor, se V é dado como a raiz da força de tração pela densidade linear, já que nós estamos falando da onda em uma corda, e que esta densidade linear é a razão da massa pelo comprimento desta onda. Então, a partir daqui você consegue calcular a velocidade de propagação da onda em uma corda. μ é igual a massa pelo comprimento. Essa densidade linear é a razão da massa da corda pelo comprimento da mesma. Nesta expressão, eu ainda posso considerar que para N harmônicos nós passamos a ter N sobre 2Ls e no lugar desta velocidade nós vamos substituir esta relação de Taylor. Ou seja, vezes a razão desta força de tração pela densidade linear, mas a raiz de todo este termo. Então isso também é uma forma de determinarmos a frequência para N harmônicos, não importando se é o primeiro, segundo, terceiro, qual harmônico você queira em questão. Se você ainda substituir nesta expressão esta razão da massa pelo comprimento, nós ainda poderíamos dizer que isto é dado como N sobre 2Ls, que multiplica a raiz de todo este termo.
a força de tração pelo comprimento dividido pela massa desta corda. É assim, portanto, que nós calculamos a frequência classificada como frequência para N harmônicos em uma corda vibrante. Onde este número N, claro, representa o número de harmônicos em questão. Neto, esse número tem que ser par ou ímpar? Pode ser qualquer um. Você pode ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, qual harmônico você desejar em relação a esta corda vibrante. Lembrando então, olha, é N vezes a frequência fundamental é V sobre 2Ls, a velocidade, de acordo com a equação de Taylor, é esta razão da força de tração pela densidade linear, a radiciação de tudo isto, e automaticamente nós podemos dizer que a densidade linear, como é a massa pelo comprimento, pode ser expressa desta forma. Lembre-se então de algumas observações aqui bastante importantes. Primeiro, para que você tenha uma maior frequência, nós temos que ter, obviamente, um maior harmônico em questão. O menor dos harmônicos possíveis, qual é? O harmônico para a frequência classificada como fundamental. Para aumentar a frequência, o que eu posso fazer? Diminuir o comprimento desta corda. Ao reduzirmos o comprimento da corda, nós temos um aumento na frequência. Terceira possibilidade, para aumentar a frequência, eu posso aumentar a força de tração, a força de tensão. Tensionar mais esta corda? Exato. Quanto mais tensionada estiver essa corda, maior a velocidade de propagação e uma consequência disso é uma frequência maior, ou seja, o som fica mais agudo, o som fica mais estridente. Consequentemente, a corda mais fininha, normalmente chamada de mizinho, né? Aquela última corda mais embaixo que nós temos na definição, vamos pensar apenas num violão, naquela distinção das 6 cordas de um violão, aquela cordinha mais fininha de todas é a que apresenta a menor densidade linear. Se ela tem menor densidade linear, é a corda que apresenta a maior velocidade de propagação. Neto, por que ela tem a menor densidade linear? Porque é a corda que tem menor massa. Se ela tem menor massa, menor densidade linear, maior velocidade de propagação, maior velocidade de propagação, maior frequência, o som é mais agudo, o som é mais estridente. Aquela corda mais grossa, o misão, é o contrário. Ela passa a ter menor velocidade de propagação da onda naquela corda específica e automaticamente um som mais grave emitido por ela. E aquele som mais um som mais grave de fato. Aquela cordinha de baixo faz tim, 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 é mais estridente, é um som automaticamente considerado como um som mais agudo para essa propagação. Nessas cordas vibrantes ainda é importante observar que toda e qualquer formação, ela sempre começa com um nó e termina com um nó. Então, nas formações, no início e no final, nós temos a formação de nós, tá certo? E o número de ventres, claro, classifica automaticamente o número de fusos e, consequentemente, o número de harmônicos em questão. É assim, portanto, que nós definimos, é assim que nós determinamos esta frequência para um determinado número de harmônicos qualquer, que pode ser tanto de ordem par quanto de ordem ímpar. Então, falando sobre corda vibrante, tanto faz se é ordem par ou se é ordem ímpar para definição desta frequência de um determinado harmônico qualquer. Beleza? Valeu, galera!